sobre a questão do hermetismo hoje, embora a gente observe que algumas religiões, muitas delas tenham ali na sua base referências herméticas, como é que você observa hoje o conflito das religiões modernas e o hermetismo, essa queda de braço? Olha, o hermetismo, ele está intrinsecamente ligado com a antiga Atlântica, com o Egito Antigo e com o cristianismo. O Novo Testamento é uma continuidade, ponto, né? Daria aqui um episódio, se você quiser, a gente pode fazer um episódio só para eu comparar a religião do Egito Antigo com o cristianismo. É uma continuidade, né? Tanto é que o Código 369, a gente vê esse código se apresentando no Egito Antigo e no Novo Testamento. É um código, uma assinatura divina. Vamos falar sobre isso porque você vai dar continuidade na pauta aí, mas porque hoje em dia a gente vê muitos vídeos e relações que associam ao Tesla somente, né? Então você está trazendo muito mais uma antigo. profundidade. O Tesla só trouxe para a superfície algo que, se você pegar os livros antigos, você vê o padrão. Inclusive, eu tenho um texto aqui do Heródoto, que a gente tem o código 369, mas a gente já vai nesse assunto. Deixa anotadinho aí para você me perguntar. Boa. Mas sobre o hermetismo, né? Fazer um panorama geral. Então, Tote, ele sai lá da Atlântida como um desses sacerdotes responsáveis pela preservação do conhecimento. Então, muitos desses conhecimentos estariam no subterrâneo do Egito, chamado Salão de Registros por Edgar Cayce, ou Salões de Amente, né? Então, todo esse conhecimento estaria guardado, esperando o momento certo de ser revelado à humanidade, tá? O que aconteceu com o Egito? O Egito, ele caiu, né? Houve uma queda no conhecimento ali, isso já era previsto, até o próprio Tote previu que isso aconteceria com o Egito. E aí a gente vai ter a queda definitiva ali com a invasão do Macedônio, né, do Alexandre o Grande, aí você vai ter o período ali dos Ptolomeus, que é a família da Cleópatra, que eram estrangeiros governando o Egito. E ali se completa que os egípcios, eles tinham dois calendários, bem dizer. O calendário anual, que tinha a ver com os ciclos da Terra, e eles também usavam o calendário de Sírios. Agora eu te pergunto, o que leva uma civilização a considerar um ano, um calendário de outra estrela? Porque eles têm origem lá. O que é importante para mim aquele tempo de lá? É a mesma coisa assim, vamos supor, eu vou morar em, sei lá, Marte. Vai ficar intrínseco para mim ainda o calendário de 365 dias. Eu vou aderir ao novo calendário de Marte, só que o meu aniversário vai continuar sendo o dia 3 de janeiro. Então, olha que forte, por que os egípcios levavam em consideração o ano novo de Sírios, que era o tempo que Sírios levava para completar um ciclo sótico chamado? Porque eles vieram de lá, existe essa origem estelar, né, em Sírios. Então, esse período era de 1460 anos. Então, mais ou menos no ano 100, ali já no domínio dos romanos, se completou um ano sótico. Só que aí você tem um ano sótico se completando com uma queda definitiva da civilização egípcia. Só que aí depois você vai ter um novo, depois de 1460 anos, você vai ter um novo grande ano, né, que eles chamavam, que vai dar justamente na Renascença. E a Renascença, ela foi impulsionada principalmente pelo corpus hermético, que é uma coisa que pouca gente fala, porque o Marcílio Fitino, né, financiado pela família dos Médici, ele foi financiado para ir até o Egito buscar conhecimento e trazer para a Itália. Olha a Itália de novo. Agora você tem os italianos mapeando tudo lá para trazer tudo isso à superfície. Nada é por acaso. Você vê que o Egito e a Itália estão intrinsecamente conectados, né? E aí ele vai, né, até o Egito, traz esses documentos, o corpus hermético,
originário lá na época da Biblioteca de Alexandria, e vai ser isso o fôlego que vai dar para a Renascença, né? Que vai despertar os intelectuais ali daquela época, culminando com o Ano Novo Sótico, né? Então, Giordano Bruno, frente a todo esse movimento, ele estava envolvido nesse contexto, ele falava que era o retorno do Egito. Mas era só o início do retorno, porque o retorno do Egito mesmo está começando agora, 2026, tudo isso vai vir à tona. Então você vê, está tudo interligado, né? Hermetismo, magia, Giordano Bruno. Exato. E aí, a pessoa pergunta, mas esse corpus hermético foi escrito pelo Totti? Porque você pega o livro, são diálogos de Totti. Foi escrito por Totti, a gente vai para a datação do corpus hermético, que gerou uma grande polêmica lá na época da Renascença. Por quê? Porque a datação que eles chegaram é de que ele era da época lá da Biblioteca de Alexandria, ano 300, mais ou menos, antes de Cristo. A Igreja Católica não admitia pegar um documento que tinha tanta informação, tanto conhecimento, e falar que era anterior à vinda de Cristo. E eles falaram, não, tal conhecimento não poderia vir à Terra antes de Deus mandar seu filho. Então ele é de depois de Cristo. Cheguem numa data aí. E acabou ficando para 300 depois de Cristo. Só que é 300 antes de Cristo. E aí, como que eles compilaram isso? Então, lembra que eu falei que os gregos começaram a compilar as tradições orais, tudo mais dos egípcios, porque eles não tinham o hábito de registrar? O corpus hermético foi a mesma coisa. Então, diz que esses ensinamentos das 7 leis, né, trazidas por Totti, foram inicialmente registrados em templos no Egito, templos que já não existiam mais, mas que as informações tinham ficado gravadas, né, nas tradições orais. Então, algum grego lá da Biblioteca de Alexandria conseguiu uma boa fonte, algum sacerdote que passou essas informações para ele, mas que tinha origem em templos muito mais antigos, que já não existiam mais, e que teriam sido escritos nas paredes dos templos pelo próprio Totti. Então você vê que o Corpus Hermético é um livro com origem histórica, rastreável, né? E muito atual, inclusive. E muito atual. Ele está do seu lado, aí você está falando dele, tem alguns exemplares aí do seu lado. Inclusive, é a mesma versão que eu tenho. Exatamente. Essa versão é muito boa e tem uma versão, tem grego junto transliterada. Aí. Transliterada. Muito legal. E aí a gente vai ter outros, né, referente ao corpus hermético, ele vai dar origem a outros. Então a gente vai ter as tábuas de esmeraldas, que já é uma canalização, então as tábuas de esmeralda já é algo mais místico, esotérico, né, que foi canalizado por Maurício Doreal, e que não tem essa rastreabilidade histórica. Então as pessoas confundem, acham que tábua de esmeralda e corpus hermético é a mesma coisa, e não é. E a gente tem também o Kybalion, que seria uma interpretação do corpus hermético, feita muito provavelmente pelo Atkinson, né? Foi um dos cabeças lá do movimento do novo pensamento dos Estados Unidos, né? Então, ficou muito popular, né? Inclusive é um dos livros mais populares aí entre filósofos e tudo mais. Tem muita gente que não dá os créditos. É um livro bom, eu acho um livro bom, acho que é um livro necessário, mas tem muita gente mais clássica que não reconhece, né? Mas é um livro que sim, tem o seu valor, né? Basicamente, então, são essas 3 literaturas, né? Então, tábua de esmeralda, eu já vi gente falando que existiu o artefato. Não, o artefato não existe, que tábua de esmeralda é canalização. Né? Tipo as tábuas dos mandamentos também? Mas, enfim, basicamente, o que eu acho mais importante todas as leis são importantes, mas a da lei da correspondência, ela é certeira, e a gente está percebendo, como a gente já comentou aqui no podcast, como essas influências planetárias influenciam aqui embaixo também, né? E aí entra na questão da astrologia. E aí, por que a astrologia nossa é tão falha? Porque a nossa astrologia ocidental está atrasada, gente. Calendário gregoriano também? Mais de 23 graus atrasado, está todo mundo com o signo errado, a maioria. Quem é do primeiro e do segundo decano considera o signo anterior.
Só quem é do terceiro decano tá certo. Então, assim, abre o estelário, coloca lá a data do seu nascimento e horário e olha onde estava o sol. O estelário não mente. A vida inteira eu achei que eu era capricorniana, até passar uma consulta com uma astróloga védica que falou, não, você é sagitariana e você tem estélio em Sagitário. E Sagitário é o professor. Então, eu me identifiquei muito mais com a astrologia védica do que com a ocidental. Foi onde eu descobri que existia esse atraso. Ela falou, olha no estelário. Eu joguei lá, data do meu nascimento, horário, solzinho lá dentro da constelação do Sagitário. Sol em Sagitário, na hora que eu nasci. Então, é por isso que a gente não acha precisão, porque o nosso horóscopo está, a nossa astrologia está defasada. Inclusive, tem uma ferramenta para entrar no meu site de astrologia védica. Então, muito provável que quando for ao ar esse episódio, a ferramenta já vai estar disponível lá. Procurem no meu site ou pesquisem lá chama lá no WhatsApp, a equipe de atendimento, que tá para entrar essa ferramenta. Inclusive já está no ar esse episódio para quem está assistindo, então sim, já pode até entrar já. Sim. E a questão da abertura de portais e a existência desses portais, e você comentou da conexão do passado, do presente, e especificamente o ano que nós estamos vivendo como um marco aí de transição. Uhum. Linhas tem, que nem eu falei, pela frequência, né? Então, tudo indica que desde a queda, então a gente já está na 7ª era desde a queda, desde Leão, Aquário, a 7ª era, então a gente vem aqui, ó, várias repetições. Então, já passamos por vários aprendizados, né? Então, a gente está se aproximando do fim dessa repetição, que é o momento livro de Apocalipse, bem dizer, que é o livro do que é Apocalipse? Revelação. É quando sai o véu. Então, o véu está caindo. Então, se você fica muito preso à Matrix, você não vai perceber essa realidade multidimensional. Agora, quem já despertou, que já tem um tempo que despertou, já está percebendo que as coisas estão mudando. Já está tendo um nível maior de percepção, porque dimensão é vetor de percepção. Então, se eu começo a perceber além do que eu sempre fui programada a perceber, eu já estou ali flertando com uma 5D. Entendeu? E aí, nesse momento era de Aquário, porque muito provavelmente 2026 está sendo oficialmente essa entrada na era de Aquário, por isso que a gente está tendo aí tantas descobertas, curas e tudo mais, é a era de Aquário, né? A velocidade até da tecnologia, porque ela tem um lado obscuro, né? Porque é o lado do controle, que é óbvio que eles que dominam a tecnologia são os grandes investidores, eles vão querer usar a tecnologia para controle, mas a gente também pode usar ela para informação. Então, nunca a informação foi tão rápida. Né? Mega rápida, né? Mega rápida. Então, saber caos aproveitar. também tá rápido também. Eu acho que tá assim, tá funilando. Tá tanto a desordem, por um lado, apertando, quanto... Depende da frequência que a pessoa... Tá tudo clareando também de um outro lado para quem quer. Né? Sim, para quem busca. Quem busca. Bata e a porta se abrirá, né? Você encontrará. É muito legal as relações das frases, né, que a gente vê de um livro para o outro, porque assim, os livros sagrados de vários segmentos, várias filosofias e segmentos também espirituais têm frases similares, né? Você falou uma que você liga num livro, liga no outro, e quem está assistindo pode estar se perguntando quais são as inteligências, né, e entidades que estão coordenando, estão por trás desse acesso que a gente está tendo agora. Você tem os dois lados, né? Anjos e demônios, basicamente. Né? E como que você vai saber se é do bem ou se é do mal? Pelos frutos os conhecereis. Né? Então, basicamente, o que você percebe como sendo uma pauta muito forte da espiritualidade, da luz, é você abrir mão das questões materiais. Eu vejo assim, muito espiritualista vendendo a matéria e me lembra muito questão de igreja evangélica, evangelho business. Assim, olha, estão indo para o mesmo lado,
né, da questão das igrejas evangélicas. Porque, assim, óbvio, todo mundo, a gente está na matéria, a gente precisa da matéria, só que a gente não pode ser escravo da matéria. A gente tem que aprender a sonhar com as coisas da espiritualidade, a valorizar o que é espiritual, acima do material. Peguei e falei assim, poxa, nossa, tô indo dormir, qual será a experiência que eu vou ter hoje à noite no astral? Não tipo assim, ai, deixa eu comprar uns ingressos para ir no show assim, assim, assado, comprar uma roupa assim, não sei o quê. O que você prefere? O que faz seu espírito vibrar? Não é as coisas da espiritualidade? Ok, é boa a matéria, é necessária, mas ela não pode ser o foco. Porque se ela for o foco, você não é um espiritualista, você é um materialista. É uma balança, né? Aí entra na questão do 369, porque é o 6. O 6 é a questão da Isso, matéria. a gente vai decodificar isso como dá aqui, porque é muito interessante o acesso a isso, né? Uhum. Você falou um negócio que, assim, é muito reflexivo, porque, assim, a gente está aqui no material, tendo que ter coisas materiais, só que muitas pessoas escolhem o quê? Ter o material para fomentar mais material. A gente está trabalhando aqui o material, o crescimento material, para que haja uma conexão espiritual. Eu acho que isso é muito importante. O fim ser o espiritual. O fim, sim. Eu acho Exatamente. que é isso que é o o que material tem é que só a ser. ferramenta. Evoluir no material com o objetivo de aprofundar o espiritual Exato. também, né? Uhum. Eu acho que é muito difícil quando chega uma linha onde a pessoa às vezes tem que definir, não se deixar levar, por exemplo, só pelo material. Eu acho que esse é o grande desafio. O material é importante, bom e tudo mais, mas se for só o material, eu acho que a gente acaba entrando dentro de um problema muito sério, né? Sim, porque a matéria, ela é provisória. É uma condição provisória. Porque o espírito, ele está só experimentando a matéria. Ele não é matéria. O espírito é espírito. A nossa realidade é espiritual. Então, somos seres espirituais experimentando a matéria. Não somos seres materiais. Esse é o grande engano. Então, quando você sempre lembra que você é um espírito, que você está experimentando a matéria, você já não se apega a ela. Porque você sabe que a sua realidade última não é ser um rei no mundo material, mas ser um vassalo no universo. Porque aí sua consciência é livre, e que você prefere ser um vassalo no universo, assim, um Zé Mané no universo, vai poder percorrer o universo inteiro, ver quasares, formações de supernovas, visitar buracos negros, ser livre para trafegar todo o universo infinito, ou você prefere ser rei numa bolinha azul pequenininha? É algo que é uma definição muito boa, né? Uhum. Há quem ainda tenha dúvida, viu? Ah, com certeza. Às vezes a pessoa fica tão encantada com as coisas da fiscalidade, que é uma ilusão, que ela esquece da realidade espiritual, que é infinita e ilimitada. E isso vamos fazer essas relações no 369 que você falou. Vamos fazer. E também sobre esses fios condutores também, né, que a gente tem aí da nova era e tudo mais, mas vamos falar do 369, porque tem muita gente esperando para ouvir um pouco sobre isso. E a propósito, pessoal, compartilha, deixa seus comentários, eu vou falar para a Danusa passar aqui nos comentários, olhar, né, o público da Danusa vem sempre aqui, é muito legal, muito carinhoso, e eu agradeço a você que vem através das redes da Danusa, porque você sempre participa aqui de uma forma muito bacana, tá? A gente sempre tem collabs lá no Instagram, vocês também participam. Então, a gratidão aí ao público que vem aqui sempre é participativo. Então, vamos lá falar um pouco desse 369, que não é de Tesla. Não é de Tesla, é muito mais antigo, né? 369 é a assinatura de criação, né? A assinatura do Criador. Tá? E eu vou explicar para vocês, mas eu vou começar falando do labirinto de Hawara, que inclusive é um dos locais que a gente vai visitar na minha expedição agora, dia 12 de agosto. Então, quem estiver assistindo, todos esses conhecimentos, pessoal, eu vou destrinchar em loco. Lá no Egito, nos templos, eu vou explicar muitos conceitos, essa questão de iniciações, porque eu já iniciei muita gente no Egito Antigo, né? Já fui sacerdotisa lá,
e na verdade, muito do que eu trago aí entra no processo da iniciação, né? Eu voltei para o início para resgatar informações que sempre estiveram dentro de mim. E aí eu vou mostrar para vocês a questão do 369, por exemplo, no labirinto de Hawara, né? O labirinto de Hawara seria salões que existem embaixo da pirâmide de Hawara e que foi visitada por Heródoto, que é considerado o pai da história, citada por Estrabão e por Diodoro, ou seja, 3 historiadores falaram do labirinto de Hawara, ou seja, ele existe, tá? É porque, infelizmente, hoje, lá, né, inclusive a gente vai até Hawara, a gente vai conseguir andar no entorno da pirâmide e tudo mais. Eles fecharam o acesso ao interior da pirâmide, falam que está alagado, não sei se isso é verdade, mas você não pode nem entrar. Por quê? Porque a pirâmide te dá acesso ao labirinto, tá? Então, eles não querem que as pessoas acessem lá, e o Heródoto já falava na época dele que os egípcios não deixavam as pessoas entrar lá. Você tinha que ter uma carteirinha super high para conseguir acesso, e eu não sei como, mas o Heródoto conseguiu, né? E ele fala no livro dele que foi difícil, né, o acesso, mas ele conseguiu. E ele vai descrever a estrutura que ele encontrou embaixo desse labirinto, embaixo da pirâmide de Hawara, e a gente vai achar o padrão 369. Então, eu vou trazer o trecho aqui na palavra do próprio Heródoto. Eu vi o labirinto, e ele ultrapassa qualquer descrição. Se alguém reunisse todas as obras e construções dos gregos, veria que elas são inferiores a este labirinto. Ou seja, todas as construções do grego são inferiores ao labirinto, tanto em trabalho quanto em custo. Ele possui 12 por redução da 3. 12 pátios cobertos, com portas opostas entre si, 6 voltadas para o norte e 6 voltadas para o sul. Todas contíguas e cercadas por um único muro externo. Há nele 3.000 salas, metade subterrânea e metade acima do solo. As salas superiores eu percorri e vi com os meus próprios olhos, e falo delas como testemunha. Mas da sala subterrânea só pude ouvir falar, pois os egípcios que tinham a guarda não permitiram que eu as visse. Ele viu só uma parte da estrutura, dizendo que ali estavam os túmulos dos reis que construíram o labirinto e também túmulos de crocodilos sagrados. Entra na questão do deus Sobek, né? Que eles tinham uma questão muito forte com os crocodilos lá no Egito. Então, pessoal, você vê aqui que a gente encontra o padrão 3, 6, né? Se a gente juntar 3 e 6 dá 9. Se vocês olharem no livro de Apocalipse, a descrição da Jerusalém celestial, ela tem o padrão 3, 6, 9. Só pegar as medidas lá que vocês chegam. Então, como vocês podem ver, é um padrão muito mais antigo do que Tesla. Aí a gente vai para as pirâmides. A gente tem 3 pirâmides, certo? Cada pirâmide, 3 faces. Então, Miquerinos, 3, Kefren, 6, 3 mais 3, 6, Kelps mais 3, 9, 3, 6, 9. As próprias pirâmides são o padrão 3, 6, 9. E a gente vai olhar as faces. Quantas faces tem? Durante muito tempo o pessoal achava que tinha 4 faces, mas não, são 8 faces. Eu mandei a foto para a Gabi, se puder pôr, Gabi, as 8 faces. E aí, se você olhar de cima, você vê que as pirâmides têm 8 faces. Mas temos a base também. Então, 8 mais a base dá 9. Então, a gente tem o padrão 3, 6, 9 nas pirâmides do Egito. E o que eram as pirâmides? As pirâmides, eles usavam o quê? A pirâmide de Kelps, que representa o 9. E o 9... Só que para falar sobre a pirâmide de Kelps, aí eu vou falar o que é o 3, o 6 e o 9, resumidamente, porque eu preparei um curso exclusivo aqui em parceria com Filhos do Todo. Inclusive,
QR Code está disponível para o pessoal? Sim, vou colocar na descrição e no primeiro comentário fixado, que o pessoal vem comentar e já vai estar no primeiro fixado para você aderir. Ela vai explicar agora, ó. Muito interessante, tá? Muito interessante. E eu tô lá. Sim, você assistiu, né? Sim. Então, o que é basicamente isso aqui? Eu estou fazendo a estrutura básica, no curso isso é muito mais aprofundado. O número 3, pessoal, representa o quê? A trindade, né? A centelha que existe dentro de nós, é o princípio criativo. O número 3 rege a criatividade e o princípio criativo. O nosso universo ele foi criado em padrões de 3. 3, 6, 9. 3, 6, 9. O Deus que é 3 em 1, a trindade. Então, o número 3, ele representa o inconsciente coletivo, né? O 6 já é a manifestação da matéria. Então, antes de eu manifestar na matéria, por exemplo, antes da gente manifestar esse podcast, a gente criou ali na mente, né? A gente conversou, trocou ideia, a gente estava no 3, a gente estava combinando. O 6 é isso aqui, a manifestação. E o 9 é o quê? É quando você tem o desejo, você vivencia, experiencia a vivência, né? Na matéria, na fisicalidade, e aí você tira disso uma vivência, um aprendizado, e você transcende. Aí você vira um 9. 9 é transcendência. É quando você tinha esse impulso, esse ímpeto da criação, de experienciar algo, você experiencia e você transcende. Por que o 666 é colocado como um número, né? Ruim? E eles entendem disso, eles entendem do 369. Porque o 6 é quando a consciência ela fica presa no estado 6. Ela fica presa na matéria, não vai para o 9. O 9 é essa transcendência. Tanto é que as pirâmides, a pirâmide que representava o número 9, que é a de Kelps, era o quê? Ela não era um túmulo, ela era uma máquina de ascensão. Então, eu tenho uma teoria, e muita gente concorda comigo, que na verdade eles usavam ali para sair dessa realidade física. Era uma máquina de viagem estelar. Nunca se encontrou nenhuma múmia dentro das pirâmides, então não eram sarcófagos, né? Eram ferramentas de ascensão para as estrelas, né? Então, que é o que o 9 representa, né? Essa transcendência da fisicalidade, você transcender essa realidade que a gente está experimentando, e que os egípcios já percebiam que era uma prisão, né? Tanto é que para eles era uma certeza, não existia, eles não percebiam morte, eles percebiam como passagem, né? Chamam livro dos mortos, mas na verdade tem mais a ver com vida do que com morte, porque você pegar todo o livro dos mortos, a consciência continua depois que ela é mumificada. Então, não tem como você falar que é um livro dos mortos, porque o morto, para eles, a consciência continuava, então ele continua vivo, é livro dos vivos, né? E ensina como você passar pelo lado de lá sem se perder. Então, você tinha 3 caminhos para os egípcios. O caminho do leão, que era o mais difícil, que era você sair desse ciclo de repetição, né? E aí eles usavam principalmente as pirâmides, né, que é local de ascensão. Uma das traduções das pirâmides é que seriam, né, no egípcio antigo, local de ascensão. Essa é uma das traduções aceitas. E então eles entendiam isso, que você tinha essa opção, transcender o ciclo das repetições, ou voltar para o ciclo das repetições, que aí era o caminho do hipopótamo, ou você escolhia o caminho da vaca, que era um caminho intermediário. Decidia quando estava do lado de lá, se ia voltar para as estrelas ou se ia voltar para as encarnações. Eles tinham uma visão assim muito ampla da realidade. Isso que a gente está falando hoje, de origem estelar, né, sair de Sansara, os egípcios, já dominavam isso demais. Então, tudo que você falou, por exemplo, sobre isso, veio de forma distorcida até aqui, o presente momento, né? Foi chegando, escalonando, chegou de forma distorcida pra gente, tanto sobre a questão da energia das pirâmides, quanto o 369, né? E pelo que a gente está conversando, essa codificação, se conhecida de forma aprofundada, ela pode trazer amplas possibilidades para a pessoa. É um código de você entender o funcionamento dessa experiência.
você está no estado 3, 6 ou 9, você está indo para o 9, né? E o 3, 6, 9 não é só uma dinâmica de vida, mas também é uma dinâmica de pequenas coisas. Né? Então, o 6 é quando geralmente você está colhendo algo que você veio há muito tempo semeando. Né? Então, ou às vezes você está no processo de semear, você está bolando um projeto e daqui a pouco manifesta no 6, só que aquilo te traz um aprendizado e você transcende, e aí você vai para outra experiência. É uma dinâmica de vários momentos da nossa vida, mas também de uma linha temporal inteira. É basicamente o funcionamento do universo. E eu, no curso 369, eu mostro como ele está presente nos ensinamentos de Cristo, que aí é espetacular. Que é o Novo Testamento que você falou, Novo né? Testamento.